O Denver Nuggets tem uma enorme temporada de férias a caminho. Apesar de 3 temporadas com mais de 50 vitórias e o título em 2023, este é o elenco mais instável em torno de Nikola Jokic em muito tempo, e a equipe tem muitas escolhas a fazer para tentar salvar o que resta de seu auge. Considerando todas as circunstâncias, é quase um milagre que a temporada deles tenha terminado tão bem quanto foi. Mesmo com a demissão do técnico e do gerente geral faltando 3 jogos para o fim da temporada regular, eles chegaram ao jogo 7 com a chance de ir às finais da conferência contra os Timberwolves, o 6º colocado, um adversário contra o qual provavelmente seriam bastante competitivos. Eles tiveram chance real de chegar às finais, apesar da demissão do técnico e gerente geral faltando poucos jogos no ano. O técnico substituto, David Adelman, tem sido ótimo e é muito querido pelos jogadores. Houve momentos duvidosos no jogo 7, como tirar Jokic e Murray simultaneamente, mas parece que resolveram a questão do técnico principal, ao menos para a próxima temporada. É um sinal da grandeza de Nikola Jokic e dos veteranos do elenco que conseguiram levar Oklahoma City a um jogo 7, mesmo com Michael Porter Jr. e Aaron Gordon lesionados, sendo que Gordon machucou a coxa no jogo 7. Há boas peças aqui, mas o foco principal ainda é Nikola Jokic. Aaron Gordon teve ótimos momentos nos playoffs. Christian Braun teve bons momentos. Jamal Murray teve um ano estranho, sendo alguém em quem os Nuggets não podem confiar consistentemente. E então Michael Porter Jr., eu o respeito por jogar mesmo com a lesão no final do ano, mas novamente teve apenas uma temporada ok. Então a questão é, com esses 4 caras ao lado de Jokic, como eles melhoram? O Oeste já é realmente bom. Apesar de serem competitivos nos playoffs, eles não eram mais um time de ponta na conferência. Continuam a exigir cada vez mais de Nikola Jokic, o que ficará mais difícil conforme ele se aproxima dos 30 anos, de fato o maior problema para os Nuggets. Pensar no futuro para melhorar o time pode ser assustador financeiramente, pois em cerca de um ano Christian Braun precisará de um novo contrato. Ele é elegível para extensão nesta off-season, e já existem conversas na NBA sobre como ele poderia valer mais de 30 milhões de dólares em um novo contrato, o que pode parecer loucura, mas estamos chegando ao ponto onde um contrato máximo vale entre 60 e 70 milhões de dólares por ano, e então Christian Braun, metade disso é como se fossem alguns dos antigos contratos máximos. Quando os contratos máximos eram de 30 a 35 milhões por ano e os jogadores recebiam de 15 a 18, é onde Christian Braun está. 30 milhões parece muito, mas é onde os salários estão e ele continua melhorando. É um defensor muito bom, joga duro, melhorou como atirador e não me surpreenderia vê-lo ser prioridade para Denver nesta off-season, assinando uma extensão perto ou até mais de 30 milhões por ano. Se isso acontecer, as coisas ficam difíceis para o futuro dos Nuggets, que estão olhando para estar 26 milhões abaixo do segundo apron. Em 2026, se estenderem o contrato de Christian Braun nesta off-season, eles podem ficar presos ao segundo apron. Com esta equipe que claramente está se desfazendo um pouco e se deteriorando em torno de Nikola Jokic, e é uma equipe que já tem uma profundidade realmente limitada. Eles estavam às vezes jogando com 6 caras nos playoffs, e uma vez que você entra no segundo apron, é incrivelmente difícil adicionar jogadores de profundidade que realmente importam. Você precisa ter uma equipe em que você se sinta realmente confiante de cima a baixo se chegar ao segundo apron, e eu não acho que é onde os Nuggets estão, apesar de sua vontade e desejo de estender Christian Braun. Portanto, se você quer estender o contrato de Christian Braun, terá que substituir um dos outros jogadores com grandes contratos do elenco. Eu acho que Jamal Murray vai ficar em Denver por um tempo. Ele e Jokic juntos no pick and roll ainda são a melhor combinação desse tipo de jogada na liga. Embora ele não seja tão confiável quanto o desejado, seu valor para a liga parece inferior ao que teria para o Denver. Já houve conversas no passado sobre Murray estar no centro de trocas de guarda, mas acho que ele vai continuar. Aaron Gordon provou ser essencial para Denver nos playoffs. Ele provavelmente é sub-remunerado no elenco atual. Aaron Gordon melhorou muito como atirador ao ponto de ser necessário marcá-lo de perto. Antes, nos Nuggets, era possível deixá-lo livre. Ele é um atirador realmente bom agora e teve tantos grandes momentos nos playoffs, realmente se destacou em muitos pontos diferentes. Acho que ele e Murray são os que vão permanecer. Michael Porter Jr. é frequentemente citado em possíveis trocas para o Denver, e isso deve continuar nesta off-season. Aos 26 ou 27 anos, ele tem contrato por mais 2 temporadas, mas a segunda não é garantida, o que dá flexibilidade para uma equipe interessada em adquiri-lo. Provavelmente ainda existem equipes na liga que o veriam como um jogador de potencial ou um bom ala armador, um atirador em movimento, um jogador que não impacta muito além disso.
O problema para Denver é que se quisessem trocar Michael Porter Jr. nesta off-season por razões financeiras e estender o contrato de Christian Braun, ele não teve uma boa pós-temporada devido a uma lesão. Ele sofreu uma lesão no ombro, mas isso não animará as equipes a contratar Michael Porter Jr., pois as lesões têm sido um problema ao longo de sua carreira. Assim, ele no centro de qualquer troca proposta não é exatamente atraente para as equipes da liga. Em relação a outras peças do elenco, Russell Westbrook tem uma opção de jogador. Nesta off-season, obviamente seus números de pós-temporada foram o que foram em termos de coisas ligadas e desligadas, mas ainda é um cara que Nikola Jokic, ele defendeu a entrada de Russ na off-season, então não ficaria surpreso se Russ optasse por isso ou simplesmente assinasse um novo contrato barato para voltar. E se Westbrook sair, independentemente da sua opinião sobre ele, a equipe continuará perdendo ainda mais peças importantes do elenco. Então, tendo dito todas essas coisas, pelo menos para o próximo ano, Denver pode trazer praticamente a mesma equipe de volta. Eles não correm o risco de perder alguém super importante e podem estender o contrato de Christian Braun sem se preocupar com isso por mais um ano. A verdadeira questão é, e se a equipe quisesse fazer uma grande jogada e agitar as coisas, quais seriam suas opções de troca? Infelizmente, eles não têm sua escolha de primeira rodada de 2025, tem a de 2026, mas não é elegível para troca. Nos próximos anos, eles devem uma escolha para Oklahoma City. Essa situação se estende por anos, e pelo que entendi, eles só podem negociar sua escolha de primeira rodada de 2031 em uma troca. Juntando isso com Michael Porter Jr. e outros salários, o que isso realmente traria? A urgência seria ver o desempenho da equipe na pós-temporada, chegando perto da final da conferência e talvez da final. Trocar Michael Porter Jr. por alguém mais impactante poderia ser o empurrão extra para levá-los ao topo. Um nome que acho que vai surgir para Denver nesta off-season é Kevin Durant, porque mencionei Kevin Durant com várias equipes diferentes, porque realmente acho que seu valor vai ser um pouco menor do que as pessoas imaginam, porque ele precisa de um novo contrato. Daqui para frente ele só tem mais um ano de contrato, e ele é alguém que se encaixa muito bem em muitas equipes diferentes, mas não teve muito sucesso em equipe nas últimas temporadas, continua se machucando, e há outros caras de nome maior por aí, como Giannis, talvez até mesmo como Devin Booker, que as equipes provavelmente vão priorizar sobre alguém como Durant. Então, Denver, teoricamente, poderia ligar e oferecer a Michael Porter Jr. alguns contratos que eram de Durant e sua escolha de primeira rodada de 2031 em troca de Kevin Durant. Para Denver, isso os tira de algumas das questões salariais, acrescenta Durant. Eles basicamente se dão essa janela de um ano, onde podem decidir se querem estendê-lo e entrar no segundo apron e realmente tentar ir com tudo para o final do auge de Jokic, ou se não der certo, então você se livrou de Michael Porter Jr. de qualquer maneira e economizou algum dinheiro para o futuro. No segundo apron você ainda tem Christian Braun, todas essas coisas ainda funcionam para você, e para Phoenix você consegue alguém como Michael Porter Jr. que talvez eles vejam como uma peça fundamental, potencial para o futuro, ao lado de Devin Booker. Se encaixa bem nessa linha do tempo. Você ganha um ativo futuro em Daron Holmes e a escolha de primeira rodada de 2031 dos Nuggets. E novamente vai depender do que outras equipes da liga querem oferecer em troca de Kevin Durant. Se as ofertas forem, em geral, menores do que pensamos que serão, talvez Denver possa se infiltrar nas conversas sobre Kevin Durant. Outros pontos que serão mencionados é uma troca por Giannis, porém, eles não possuem os recursos necessários para viabilizar essa negociação. Apesar de ser interessante ver Giannis ao lado de Nikola Jokic, a menos que incluam Aaron Gordon, Jamal Murray e Christian Braun, não funciona. Os Bucks teriam que desmontar a equipe para juntar esses dois e já carecem de profundidade. Também não faria sentido para os Nuggets, pois teriam que abrir mão de todo o elenco. Meu palpite para o futuro dos Nuggets: acho que vão estender o contrato de Christian Braun nesta off-season por cerca de 26 a 32 milhões de dólares por ano. Eu acho que ele é realmente bom, ele vai continuar a melhorar e é alguém em quem a diretoria claramente investiu muito, provavelmente o vendo como peça fundamental para a próxima fase da carreira de Jokic. Com a extensão de Christian Braun, significa que um de Jamal Murray, Aaron Gordon ou Michael Porter Jr. não estará no time em 2026 financeiramente. Não é realista ter um elenco tão caro no segundo apron para uma equipe limitada em profundidade e flexibilidade, sem ter certeza de que é um real candidato ao título. Essa é a realidade da NBA agora. Você pode pagar o imposto de luxo e o quanto quiser pelo seu elenco, mas a flexibilidade do elenco fica muito limitada no segundo apron, tornando-se apenas uma questão de despesa quando Denver estender o contrato de Christian Braun.
Os Nuggets entrarão na próxima temporada com praticamente o mesmo elenco, a menos que façam uma troca significativa envolvendo Kevin Durant. Eles esperam que Christian Braun se desenvolva o suficiente para justificar a saída de Gordon, Michael Porter Jr. ou Murray, seja por negociação ou free agency, mas nenhuma dessas opções é ideal. Para Denver, é difícil prever o que acontecerá, pois é um novo escritório de frente e, de muitas maneiras, uma nova equipe de treinamento. Será difícil descobrir a direção que eles seguirão, mas você pode encontrar conforto em uma coisa: é que você ainda tem o melhor jogador da liga, você ainda tem o melhor jogador de basquete do mundo inteiro. E mesmo que você tenha um elenco B ao redor dele, nas próximas 2 ou 3 temporadas, se você continuar investindo na equipe ao redor dele, eles serão competitivos e terão chances como tiveram contra Oklahoma City, onde algumas coisas podem favorecer vocês e de repente se encontrarão nas finais da conferência ou até nas finais. Essa é a linha que eu esperaria que Denver continuasse tentando equilibrar. Não ser caro demais, não entrar no segundo escalão, mas sempre dar ao Jokic uma chance de ganhar um título. Se isso é suficiente para eles realmente vencerem, ainda está por ser visto, assim como se eles querem fazer mudanças mais drásticas nesta off-season do que eu imagino.